ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre o anime de Scott Pilgrim da Netflix. E o vídeo vai ter muitos spoilers, tá? É uma review com spoilers do anime. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. E se você só tiver lido o quadrinho, eu realmente recomendo que você assista a série antes de ver esse vídeo. Tipo, não venha pra esse vídeo do tipo, eu já li o quadrinho, eu sei o que acontece. Não! Você não sabe o que acontece. Entendeu? Então, se você não viu a série e não quer spoilers, assista a série antes de ver esse vídeo, porque ele realmente vai ter muito spoiler, tá bom, gente? Mas, enfim, finalmente lançou esse anime e eu estava, gente, muito empolgada, porque assim, eu sempre achei que a animação era o melhor jeito de se adaptar a Scott Pilgrim, entendeu? Eu entendo por que foi feito um live action primeiro, eu sei que, né, as questões tecnológicas de alguns anos atrás não eram as mesmas, mas assim, desde o momento que falaram vai ter um anime, na verdade falaram vai ter uma animação, depois foi explicado que ia ser um anime mesmo, que ia ser feito no Japão e tal, de Scott Pilgrim, eu fiquei muito empolgada, tipo, muito, e eu tava empolgada pra ver algumas coisas que tinha no quadrinho, mas que não tinha no filme. E a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, eu estava muito empolgada. E o plano, na verdade, era fazer uma live comentando a série com o Cássio, meu namorado, que é o maior especialista em Scott Pilgrim que eu conheço nessa vida, entendeu? Ele me apresentou Scott Pilgrim quando a gente começou a namorar 7 anos atrás, entendeu? E ele tem um carinho muito grande pro Scott Pilgrim. Então, assim, o plano era, vamos fazer uma live comentando o anime em comparação ao quadrinho. Só que a gente não esperava que a história do anime fosse ser o total oposto do quadrinho, entendeu? E aí foi uma montanha-russa de emoções nesse fim de semana. No fim das contas, eu decidi fazer esse vídeo aqui só, porque não dava pra gente ficar comparando um com o outro, né? Assim, literalmente falando, né? Tipo, a gente começou o primeiro episódio até, beleza, eles mudaram de Pac-Man pra Sonic, eles mudaram essa fala aqui, eles mudaram pra Netflix, no negócio de DVD. Mas aí, do segundo episódio pra frente, não teve como, entendeu? E aí eu quis muito fazer esse vídeo aqui, porque eu acho que esse anime de Scott Pilgrim, essa releitura, esse universo alternativo, que foi o que isso foi no fim do dia, trouxe algumas coisas que eu queria muito ter visto no quadrinho, coisas que eu reclamava no quadrinho. Então, tipo assim, eu realmente acho que as mudanças vieram pra melhor, e eu quero falar sobre elas hoje. Mas não me entendam errado nessa situação, porque assim, quando o Scott morreu na primeira luta, a gente ficou em choque, entendeu? Ele não morreu de verdade, mas enfim, na hora, né, o Scott morreu, a gente ficou em choque, a gente ficou assim, peraí, não era isso que acontecia. Tipo, tava tendo algumas pequenas mudanças até então, mas ok, tipo, era umas mudanças até que aceitáveis até então. Mas aí foi tipo assim, peraí, eles mudaram muito. Aí o segundo episódio, eu ainda tava com uma esperança de que, tipo, na verdade era tudo um plano do... Não, eu tinha uma teoria de que o Scott, na verdade, tava imaginando o que ia acontecer se ele morresse. Aí tinha uma outra teoria de que o Gideon ia voltar no tempo e garantir que o Scott morresse, que ia ser, tipo, só aquele episódio que ia ser diferente, entendeu? Tipo, eu achei que eles iam acrescentar alguma coisa pro anime. E aí, quando a gente entendeu que realmente ia ser completamente diferente, que era um universo alternativo em que o Scott morria no primeiro episódio, depois a gente descobriu que ele não tinha morrido, né? Ele tinha sido sequestrado. Eu confesso que, assim, a primeira sensação não foi boa. Eu me senti, assim, enganada, porque eu senti que, tipo, se eles tivessem falado desde o começo que era uma releitura, que era um universo alternativo, eu teria ficado empolgada do mesmo jeito, entendeu? Se falassem, caraca, vai ter um anime de Scott Pilgrim que é a história do que teria acontecido se o Scott não tivesse ganhado a primeira luta. Eu ia estar com a hype lá em cima, entendeu? E assim, eu sei que eles fizeram isso intencionalmente, que a intenção era, tipo, quebrar a expectativa da galera. E eu entendo por que eles fizeram isso, porque assim, realmente, tipo, ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. Mas eu não sei se foi o melhor caminho, entendeu? Porque assim, eu continuei, porque eu tava curiosa, o Cássio também. Mas eu acho que uma boa galera talvez largasse a história não por estar diferente, mas sim pela forma como a gente descobriu que ia ser diferente, sabe? Porque se construiu uma expectativa por muito tempo e às vezes as pessoas não sabem lidar. Eu sou péssima pra lidar com quebra de expectativa, entendeu? Então, assim, pra mim foi muito difícil. O episódio 3 eu ainda tava meio tipo...
Mas aí o episódio 4 e 5 me convenceram, não sei se eu já tava tipo, vamos ver o próximo, a gente precisa acabar isso hoje, entendeu? Não foi, tipo, uma experiência 100% prazerosa, mas depois que a história começou a engatar e começou a Ramona investigar mais as coisas, aí eu comecei a ficar mais interessada, sabe? Mas eu tô muito feliz que a gente não largou ali no segundo e terceiro episódio, porque assim, o que veio depois foi tão incrível que de verdade, assim, tipo, eu acho que é a sequência perfeita pro quadrinho, entendeu? Pro filme, não, brincadeira. Mas eu acho que assim, tipo, pros nossos filhos a gente vai, tipo, primeiro fazer eles verem o filme, aí depois a gente fazer eles lerem o quadrinho, que é tipo o universo expandido do filme, e a gente fala, ah, você tá triste que acabou? Então vem ver aqui o anime que mostra a história de se o Scott tivesse morrido na primeira batalha, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz de ter continuado, porque justamente, como eu tava falando no começo do vídeo, esse anime me trouxe muitas coisas, tipo, muitas mudanças de coisas que eu sempre reclamei do quadrinho. E quando eu digo sempre reclamei, gente, assim, eu sou apaixonada pelo quadrinho, tá? Mas, assim, toda obra tem seus defeitos. E o principal, pra mim, de Scott Pilgrim sempre foi a Ramona. E, assim, eu pintei o meu cabelo igual o da Ramona, entendeu? Então, assim, eu tinha um carinho por ela. Só que eu acho que, assim, da forma como a história acontecia no quadrinho, ela meio que isentava a Ramona da responsabilidade que ela tinha em relação aos ex-namorados dela. E assim, 90% dos casos, principalmente como a gente viu agora na série, né? Porque assim, era mais teoria e agora na série confirmou, quem terminou o relacionamento foi a Ramona. A Ramona, ela foi babaca com muitos dos ex dela. E, tipo, vários deles tinham motivo pra guardar ressentimento dela. Eu acho que ninguém tinha motivo suficiente pra, tipo, querer matar o atual namorado dela. Mas, assim, eles estavam magoados por um motivo, assim, sabe? Não era simplesmente, tipo, eles são, tipo, 7 vilões malvados. E eu achava, assim, muito complicado o Scott ser responsável por derrotar todos eles, sendo que, tipo, isso não tinha nada a ver com ele. É tipo, ela fez um monte de besteira no passado dela, ela magoou um monte de gente no passado dela, e agora ele tem que derrotar essas pessoas se ele quiser ficar com ela, sabe? Eu acho que, assim, a Ramona no quadrinho, ela não tem responsabilidade emocional pelas coisas que aconteceram ali no passado dela, pelas pessoas com quem ela se envolveu, e nem mesmo com o Scott, porque, assim, até com o Scott ela tem essa questão de querer fugir das coisas, assim, sabe? E eu acho, e tipo, isso foi uma coisa que eu sempre critiquei. Eu não sou dessas pessoas que acham que o Scott devia ter ficado com a Knives, porque isso não faz sentido nenhum. Isso, não, só apenas não, entendeu? Mas assim, talvez com a Kim, entendeu? Porque assim, eu não gostava dele ter ficado com a Ramona no final da forma como aconteceu no quadrinho. Eu achava, tipo, que faltou desenvolvimento da personagem da Ramona e, tipo, só o Scott passou por um desenvolvimento nessa história, sabe? E aí veio o anime e ele trouxe justamente isso. Tipo, o anime é a jornada da Ramona, 100%. Tipo, o Scott quase não aparece na história. Ele aparece no primeiro e nos 2 últimos episódios, sabe? E aí, nisso, a própria Ramona percebeu as coisas que eu falava sobre ela esse tempo todo, entendeu? Tipo, ela percebeu que ela deixou os ex dela, que ela foi babaca com eles. E eu acho que a história se expandiu pra, tipo, não só confirmar isso, mas explorar mais isso, assim. Por exemplo, o caso do Lucas Lee ali, ela trocou ele pelo Todd, sabe? Eu acho que tem algumas exceções, tipo, ali com o Todd mesmo. Pros dois era só um lance de verão. Mas, pô, ela magoou bastante o Lucas Lee trocando ele pelo Todd ali. A Roxy, gente, a Roxy, preciosíssima, entendeu? Tipo, ela não fez nada, ela só foi abandonada ali porque a Ramona não conseguia lidar com o sentimento de deixar ela pra trás quando ela teve que ir embora. Então, assim, eu achei muito importante a gente ver esse desenvolvimento da Ramona e ela ter, né, encarado os problemas do passado dela e resolvido ele sozinha. Tipo, ela não precisou que o Scott derrotasse os 7 ex-namorados dela. Ela resolveu os problemas dela, sabe? E eu achei que isso fez muito sentido, eu gostei muito. Eu não acho que a história funcionaria sem a versão original do quadrinho, assim, tipo, funcionar até funcionaria, mas eu acho que, assim, o motivo pelo qual é tão legal ver a Ramona resolvendo os próprios problemas é porque a gente já viu a versão em que o Scott resolve, entendeu? E aí a gente fica, tipo, putz, seria muito legal ver a própria Ramona fazendo isso. E agora a gente vê a própria Ramona. Eu acho que não teria tanto impacto se não fosse o quadrinho, apesar de eu acho uma história legal no geral. Mas, assim, foi muito importante mesmo, assim, pra mim, ver a Ramona lidando com o passado dela, ver ela assumindo as responsabilidades e o final dela também, assim, sabe? Tipo, ela percebe que sempre que as coisas estão bem, ela foge, sabe? E ela decide não fugir mais, ela decide se abraçar e aceitar ela mesma. E ela cresce muito ali naquela batalha final.
E eu achei muito legal que, tipo, mesmo tendo as versões do futuro deles falando que, tipo, eles estão fadados a dar errado, eles resolveram se dar uma chance, sabe? Porque aquelas versões ali não passaram pelas coisas que eles passaram. E eu acho muito engraçado que, assim, gente, eu tenho uma conversa com o Dan lá em 2020, falando assim, Dan, vamos escrever uma história, uma continuação de Scott Pilgrim. E nessa história eu falava que justamente a Ramona deixava o Scott porque ele não tomava jeito na vida, e ela, tipo, ficava assim, de saco cheio dele, sabe? E não foi exatamente isso que aconteceu no anime, mas meio que foi, porque assim, no primeiro momento, né, o Scott tá tipo, ela me deixou, ela é uma babaca e não sei o quê. E depois a gente descobre que não, na verdade a Ramona só queria um tempo e o Scott deu uma exagerada porque o Scott é emocionado. Só que depois a gente percebe que ela também percebe que, tipo, querendo ou não, ela foge, sabe, das coisas. E que, tipo, naqueles 10 anos ela também não procurou o Scott, sabe, pra resolver o que tinha acontecido. E eu achei, tipo, realmente muito importante essa resolução dela. E eu acho que o anime, assim, trouxe outras coisas que eu nunca imaginava, mas que foram muito legais e que me deixaram muito feliz. Do tipo, a Naives, gente, o arco da Naives no anime é tão incrível, tão maravilhoso, porque o arco dela no quadrinho acaba se resumindo ao Scott, entendeu? E aí, tipo, é meio que a história do anime é tipo, cara, o que teria acontecido com a Naives se não tivesse o Scott, entendeu? Não, tipo, ela passou ali pelo passado dela com o Scott, mas, tipo, se não tivesse mais o Scott, sabe? Muita gente poderia imaginar que ela ia, tipo, se afundar em tristeza no anime inteiro, como ela tá ali no segundo episódio antes da Envy Adams aparecer. Mas eu gostei muito que eles, tipo, deram uma narrativa ali pra ela que não envolve. Não só não envolve Scott, mas não envolve romance no geral, sabe? Ela, tipo, se descobriu como pessoa, ela descobriu os talentos dela, ela cresceu muito. E eu sempre acreditei muito no potencial da Knives. Ela sempre foi uma das minhas personagens favoritas de Scott Pilgrim. Então, tipo, eu achei muito legal que nessa versão da história, ela pôde, tipo, seguir a vida dela, tipo, se descobrir como pessoa, descobrir os talentos dela, conseguir, tipo, a vaga na banda, sabe? Eu achei que isso foi muito importante pra personagem dela, assim, não ficar, tipo, só resumida ao quanto ela era obcecada pelo Scott ali naquele tempo todo. Eu também achei que foi muito mais legal a Kim ficando com a Roxy do que com a Knives, porque daí a gente não tem toda a problemática que tem ali do Scott ficar com a Knives quando a Kim fica com ela. Eu achei que com a Roxy fez muito mais sentido e foi de um jeito, assim, tipo, mais claro e direto do que era no quadrinho. E eu acho que Wallace e Todd foi uma das melhores decisões já feitas numa adaptação, entendeu? Eu não esperava aquilo nem um pouco, apesar de que, assim, quando eu paro pra pensar, faz muito sentido e é até estranho que a gente não tenha imaginado isso antes. Mas, assim, foi incrível, foi perfeito. Quando eu percebi, assim, no começo, eu achei que talvez rolasse alguma coisa entre o Wallace e o Lucas, porque o Wallace achava o Lucas gato, né? Mas aí, quando começou a pegação ali do Todd com a Envy e o Wallace sugere um negócio pro diretor, eu fiquei tipo, meu Deus, ele sugeriu isso, né? E aí, cara, daí pra frente, foi só pra cima, entendeu? Porque eu fiquei tipo, cara, faz tanto sentido. E tava, tipo, tão legal ver o Todd, tipo, tentando esconder e não conseguindo. E ele virando, tipo, tão cadelinha do Wallace. Ele fez uma tatuagem do Wallace. E o Wallace, gente, o Wallace, ele domina todas as mídias do Scott Pilgrim, entendeu? Melhor personagem do quadrinho, melhor personagem do filme, melhor personagem dos jogos, melhor personagem do anime também, entendeu? O Wallace merece o mundo e ele ganhou nesse anime, entendeu? Porque assim, ele já tinha o amor do povo, já tinha dinheiro, ele ganhou um papel pra ser pago, pra ser ele mesmo no filme. Ele ganhou o hétero top famoso ali do rolê, se descobrindo LGBT por causa dele. Ele ganhou o marido que trabalha na Nintendo no futuro e, tipo, aquela casa enorme, maravilhosa, perfeita. Então, assim, o Wallace Wells é o melhor personagem da cultura pop. E ele merece tudo que ele ganhou nesse anime e ele foi maravilhoso, entendeu? Sim, estou passando pano. Eu tava até agora falando que a Ramona era irresponsável emocional e ele também foi meio irresponsável emocional com o Todd. Foi. Mas o Wallace pode. Porque ele é o melhor personagem da cultura pop. E eu acho que, assim, não tem uma pessoa que conhece Scott Pilgrim e não ache o Wallace o melhor personagem, entendeu? Não tem como. Ele é perfeito, maravilhoso, sem defeitos, assim, entendeu? Eu achei muito engraçado esse arco deles. E eu tava zero esperando, mas foi muito divertido.
E eu fiquei muito feliz que o Wallace conseguiu absolutamente tudo que ele queria na vida, assim, foi perfeito. E eu gostei muito do desenvolvimento que a série deu pros ex-namorados, né? Porque como eu falei, no quadrinho eles eram simplesmente 7 super vilões ali que o Scott tinha que enfrentar. E agora a gente não só, tipo, entendeu melhor o passado deles com a Ramona, mas eles como pessoas também, sabe? Assim, o Gideon se revelando como o Gordon Goose ali. O casal dele com a Julie foi uma coisa meio interessante também. O Lucas Lee teve um super desenvolvimento, entendeu? O Lucas Lee, um romântico incorrigível. Essa é a verdade, entendeu? A coisa de bad boy é só fachada, entendeu? Ele na cafeteria no final foi perfeito, sabe? Eu acho que só a Ivy, talvez, que não tenha, tipo, tido muito desenvolvimento, mas até aí eu entendo, sabe? Ela é a Ivy Adams, entendeu? Alguém precisa ser a Ivy Adams na vida, sabe? E o próprio Scott, né, também não teve muito desenvolvimento, assim, mas também a série meio que não era sobre ele. Inclusive, alguém comentou, acho que no Twitter, que falaram que a série podia ser Ramona Flowers contra o mundo, eu teria achado isso muito legal. Mas eu acho que Scott Pilgrim Takes Off faz sentido também, porque, tipo, é no sentido de, tipo, o Scott, tipo, foi embora e agora se resolvam aí, gente. Então, assim, eu acho que essa série, ela só trouxe coisas positivas. Eu acho que a única coisa que eu não gostei da série, além do fato deles, tipo, não terem anunciado desde o começo como uma releitura, foi que eles não falaram a frase da palavra com L, em português com palavra com A, na série. E eu acho que tinha espaço pra rolar isso no episódio final. Eu acho que super tinha. Mas assim, eu tô apaixonada por essa série. Assim, eu tô com vontade de vê-la de novo, entendeu? E eu acho que é isso, assim, tipo, agora que já se tem o conhecimento de que ela é uma releitura, eu não sei se, tipo, isso tá claro pra todo mundo, se já virou informação pública, mas em algum momento vai virar, entendeu? Tipo, Star Wars, que você sabe o Darth Vader, enfim. Então, tipo, eu acho que a partir do momento em que, tipo, se torne de conhecimento público que ela é uma releitura e a gente, tipo, todo mundo começar a tratar ela como uma releitura, ela vira tipo, algo necessário de ser assistido, assim, tipo, ela é realmente muito boa. Eu tô muito satisfeita mesmo, assim, tipo, até mais do que eu esperava. Eu fiquei preocupada, fiquei triste quando eu descobri que era uma releitura. Fiquei, mas assim, foi uma experiência muito positiva, entendeu? Eu sei que essa experiência não foi positiva pra todo mundo, eu vi algumas pessoas que não gostaram, que reclamaram, mas pra mim foi, entendeu? E eu fiquei tão feliz que melhorou as coisas em relação ao quadrinho, as coisas que eu tinha de problema em relação ao quadrinho, que eu quis fazer esse vídeo, exaltando a série. Então estamos aqui. E eu também estou com muita vontade de fazer um vídeo com o meu ranking dos ex-namorados da Ramona, agora que a gente conhece eles mais aprofundadamente. Então, se vocês têm interesse em ver esse vídeo, deixem aqui nos comentários, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.